Olá para você que curte esporte, se liga aqui na TV Alterosa, está começando mais um Arena Alterosa. Hoje os nossos convidados são a Bárbara Lage, jornalista, sempre presente aqui. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, bom dia, Rodrigo, bom dia, Matheus. Vai ser ótimo comentar aqui, né, sobre a Copa do Brasil, o dia dos supostamente não favoritos, né, que a gente teve uma grande surpresa, e também a Copa Alterosa. Ok. A gente recebe também o Matheus Gonçalves, que é o treinador da seleção de Cataguases na Copa Sub-20, a Copa Alterosa Sub-20. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Bárbara? Quero agradecer o convite, um prazer imenso no seu programa hoje aqui. A gente aqui agradece ao Matheus. O Matheus que, como eu disse, né, é o técnico da seleção de Cataguases, mas tem uma carreira também no futebol, começou nas divisões de base do Fluminense, jogou fora do Brasil também, jogou aqui no Tupi, teve uma passagem pelo Tupi em 2009. Fale pra gente um pouquinho sobre a sua carreira, Matheus. Você que começou na base, na geração do Lene e do Marcelo. Marcelo, lateral esquerdo da seleção brasileira. É isso mesmo, é seu time, né, Fluminense. Comecei nas categorias de base com 13 para 14 anos, joguei até os juniores, né. Tive o prazer de participar com o Lene, com o Marcelo, hoje que é o mais conhecido, que é o lateral esquerdo da seleção brasileira. O Digão também, zagueiro, né, que estava no Fluminense, agora foi lá para os Emirados Isso, Árabes. Digão, Fernando Bob. Então, participei de uma geração vencedora, que hoje despontaram no cenário brasileiro e mundial. Então, a gente procura passar um pouco dessa vivência que a gente aprendeu no futebol para esses meninos de 20 anos, né, até 20 anos, porque está um pouco recente, parei de jogar profissionalmente tem 2 anos, então está muito recente ainda na minha cabeça, então a gente procura passar um pouco para os meninos isso aí. Você teve uma experiência também fora do Brasil? Sim, joguei 1 ano no Mafra, segunda divisão de Portugal, e 1 ano na França, no Lorient. Time da primeira, mas jogava na equipe B, ia para a equipe A. Tá, você falou que, né, encerrou a carreira tem 2 anos. Você é novo ainda, sabe? Quando está com 26. 26 anos. Qual que é hoje a maior dificuldade, né, para um jogador, para aquele adolescente que está começando lá nas categorias de base, tem um sonho de ser um jogador de futebol profissional? Qual que é a maior dificuldade? É um empresário que auxilie, que coloque num clube? Qual que é a maior dificuldade? Não, hoje a dificuldade não é nem chegar lá, é se manter, né? Porque hoje a concorrência é muito grande, então você tem que estar matando um leão por dia. E eu defino muito essa parte como persistência. Então, porque o jogador que está no time grande, ele é bem remunerado. Outros jogadores que jogam em Série B, Série C, Série D, que seriam a realidade do futebol brasileiro, tem que persistir, né? Porque, de repente, você faz um contrato aí de 3 meses, que é para o estadual, e o time depois não tem calendário. Então, você fica aí desempregado o segundo semestre inteiro. Então, é complicado. Eu cheguei numa idade que eu preferi seguir um caminho dos estudos, né? Ano que vem já me formo em Educação Física, estou à frente desse projeto na minha cidade, então eu preferi seguir esse lado, mas não me desvinculando do futebol, porque a gente teve uma vivência e procura passar isso que a gente aprendeu durante o futebol. Matheus, você acha que hoje em dia, assim, a gente vendo os grandes passando tanta dificuldade, né? Os grandes até cariocas, paulistas, passando, assim, sérias dificuldades. Você acha que é o momento, assim, daquele garoto que ainda tem o sonho realmente investir e apostar na visibilidade? Não, com certeza. E outra coisa, o futebol hoje, ele evoluiu muito, né? Então, assim, a gente vê até pela Copa do Mundo, os países fora, assim, a Alemanha, evoluiu, investiu muito no futebol, a gente estagnou um pouco, né? Então, o jogador de futebol que tem pessoas, empresários que possam ajudar, então tem que se dedicar mesmo, buscar, porque chegar lá e conseguir é difícil, mas o jogador que consegue se manter e consegue chegar a um time grande, ele é recompensado e consegue viver disso por muito tempo. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a seleção de Cataguases, né, que está disputando aí a Copa Alterosa Sub-20, como eu já disse, o Matheus é o técnico da equipe. A gente tem até os gols do primeiro jogo, o único jogo até agora, né, de vocês no campeonato. Foi um empate com o Ribeiro Junqueira, né, clássico lá na região, né? Cataguases e Leopoldina. A seleção de Cataguases, que é esse time aí de azul, vermelho e branco, né? Marcou com um gol contra. Depois o goleiro, a falha do goleiro e o gol contra. E depois vai haver o empate do Ribeiro Junqueira. Esse jogo acabou 1-1. Como é que está a seleção de Cataguases na competição, o time que vocês montaram, os jogadores são todos da cidade? Fala um pouquinho pra gente. Já tem um entrosamento? Não, então, eu estou à frente desse trabalho tem 2 anos. Ano passado a gente disputou o primeiro campeonato, conseguimos ser campeões. E esse ano a gente já estreou fora de casa com empate. Foi, assim, dentro das circunstâncias, foi um bom resultado, que dependendo o primeiro jogo, né, tem atenção, tudo, mas eu deixo aqui, tenho que frisar,
esses meninos, é a união que o time tem. E a gente, como a gente ficou à frente desse trabalho, a gente treina, começa os treinamentos muito cedo. Então, o campeonato começou nesse mês agora, a gente tem 4, 5 meses que a gente está treinando. Então, assim, a gente procura aliar, passar essa parte para os meninos, que hoje o futebol, a diferença nossa para os outros times, que às vezes eles começam a treinar um mês para o campeonato, a gente já treina já há bastante tempo. Eu procuro passar para esses meninos hoje, se não se dedicar, se não se empenhar, então não consegue. Então a diferença nossa no trabalho é que a gente treina, a gente tem um entrosamento, a união do time é muito forte, a gente formou uma família junto com os jogadores, familiares também ajudam, a cidade, empresários, patrocinadores, então a gente procura aliar isso tudo aí para conseguir um resultado no final. Tá certo. Vamos acompanhar então, eu queria a tabela, né, de jogos da rodada desse final de semana da Copa Alterosa Sub-20, a Letícia vai posicionar pra gente aí, Letícia Neri. Olha lá, no sábado, Aimorese Uberabinha em Tiradentes, Tibério e Matias Barbosa em Guarani, Santana do Deserto e Edicar em Santana do Deserto. Esses jogos todos às 2h30 da tarde, também no mesmo horário. O 15 de novembro recebe em Laranjal o Ribeiro Junqueira, clássico também, Laranjal e Leopoldina. E depois no domingo, 10 da manhã, a seleção de Cataguases do Matheus enfrenta o Independente, lá em Cataguases, e em Rio Novo, o 15 de novembro, joga contra o Leopoldina de Bicas, esse jogo às 3 horas da tarde. Primeiro jogo em casa, né? Convoca a torcida aí de Cataguases para poder apoiar o time lá, Matheus. Quero convocar a torcida inteira de Cataguases para estar apoiando, né? Estar apoiando e acreditando nesse projeto nosso Sub-20, porque não é um clube, é uma seleção da cidade, então a gente procura incentivar os meninos, porque são meninos de 15 a 20 anos que hoje poderiam estar em outros caminhos, né? Eles se preocupam em treinar, então a mente está ocupada. A gente fala que mente vazia é a oficina do diabo. Então, eles procuram estar treinando, se dedicando, comprometendo os treinamentos. Então, a gente está aqui, deixa a nossa pedindo para a torcida comparecer ao estádio e não deixando de agradecer, eu queria agradecer, se me permite, ao prefeito da nossa cidade, o Cezinho, ao secretário de esporte, que abriu esse espaço para a gente poder trabalhar, que acreditaram nesse projeto também, porque sem eles a gente não poderia estar fazendo o futebol na nossa região também. Claro. Vou aproveitar aqui e mostrar o presente que o Matheus trouxe pra gente. Não é modesto, mas é de coração. Claro, tá? É a camisa da seleção lá de Cataguases, olha que bacana, né? O projeto está sendo desenvolvido lá desde o ano passado, camisa da comissão técnica da seleção de Cataguases, parabéns a Cataguases pelo trabalho desenvolvido, pelo apoio ao esporte, né, e pela participação aí na Copa Alterosa Sub-20. Bom, gente, a gente vai falar agora, já falamos sobre a Copa Alterosa Sub-20, falamos um pouquinho sobre o Matheus, vamos falar agora sobre o Tupi. Nesse final de semana, o Tupi joga pela Série C do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Juventude de Caxias do Sul, lá em Muriaé, jogo 3h30 da tarde. O Tupi, que não vai ter o Rafael Toledo, está suspenso, né? E eu queria saber da Bárbara, esse é o jogo para o Tupi ganhar e ficar cada vez mais próximo da classificação, né, para a próxima fase, porque o Juventude é um adversário direto, né, dentro ali do G4, Bárbara. Sem dúvida, confronto direto, vinha de empates, conseguiu a vitória, né, conseguiu desencantar e sem dúvida agora tem que manter essa sequência de vitórias para se manter no G4, quiçá no primeiro lugar. É verdade. Vamos acompanhar então quais são os jogos do grupo do Tupi nesse final de semana pela Série C. Nós teremos Madureira e Guarani no sábado e o Tupi jogando contra o Juventude, 3h30 da tarde, lá em Muriaé. Mojimirim e Duque de Caxias, Mogi que é o líder, né, enfrenta o Duque de Caxias no domingo. São Caetano recebe o Macaé e o Caxias, lá do Rio Grande do Sul, enfrenta o Guaratinguetá. Põe pra gente agora aí, por favor, Letícia, a classificação atualizada para o torcedor de casa poder, né, lembrar como é que está a situação do Tupi no campeonato. O Mogi, como eu disse, é o líder com 20 pontos, Caxias em segundo, 19. Em terceiro aparece o Tupi e o Madureira completa ali o G4 com 15 pontos. O Juventude hoje, olha, o Juventude, que é o adversário do Galo, tem 13. Ou seja, se o Tupi ganha, ele abre uma diferença para o Juventude, né, de 6 pontos. E dependendo do resultado do jogo do Macaé, ele também vai abrir uma boa distância para o Macaé, vai se consolidar ali no G4, Matheus. Importante uma vitória, mesmo o jogo sendo em Muriaé, né, o estádio municipal ainda passando por algumas obras,
importante, né, uma vitória em casa numa situação como essa. Com certeza, né? Ainda mais o projeto que o Tupi tem, né, agora na Série C, né? Então é importante se manter no G4 para estar pontuando e mais para frente conseguir a classificação para a Série B. Pois é, e o Tupi, Bárbara, que hoje saiu uma matéria na Tribuna de Minas, o Tupi sofreu esse ano 5 pênaltis, só uma bola entrou, né? Belo trabalho, né, do Walker lá, né, preparador de goleiros, trabalhando bem a molecada lá, o Gonçalves, o Rodrigo. E às vezes é o que a gente comenta, às vezes tem alguns erros de arbitragem que o Rodrigo, o Walker, com aquele trabalho todo, eles não estão permitindo que afete o Tupi diretamente, né? Ele vai lá e consegue catar o pênalti. É verdade. Vamos torcer então para o Tupi conseguir aí mais uma vitória. Tá 4 jogos sem perder, 3 empates, uma vitória. E aproveitar que a pontuação está muito perto, né? O líder em si não está isolado. Então, assim, tá perto para chegar ali. Eu acho que o mais importante é se consolidar ali no G4. Se estabilizar. Se estabilizar ali e mostrar, bom, eu já estou classificado para a próxima fase, mas para isso tem que ganhar. E até porque depois o Tupi vai fazer 2 jogos fora. Né? Então é a hora de os jogos em casa, então tem que pontuar. Né? Tem que pontuar. Bom, nós vamos para o intervalo e na volta a gente vai falar sobre a Copa do Brasil. A Bárbara tá doida, chegou aqui feliz da vida, né? O Fluminense perdeu, ela tá morrendo de rir aqui porque o Fluminense perdeu. Vamos para o intervalo, na volta a gente vai tentar explicar o que aconteceu ontem na Copa do Brasil. Fluminense, Inter e também o São Paulo, eliminados da Copa do Brasil. Vamos para o intervalo, voltamos já. Ok, já estamos de volta aqui com o Arena Alterosa desta quinta-feira, recebendo a jornalista Bárbara Lage e também o Matheus Gonçalves, que é o treinador da seleção de Cataguases, que disputa a Copa Alterosa Sub-20. Vamos falar de um assunto agora que a Bárbara tá doida pra falar. Você em compensação, né, Rodrigo? Não prefere nem lembrar. Vamos falar. Eu tive até pesadelo essa noite, sonhei com um monte de gol, quando acordei tinha acontecido. Copa do Brasil, surpreendente essa rodada. Surpreendente. Vamos ver então os gols aí, né, de ontem na Copa do Brasil. Vamos lá. No Morumbi, o São Paulo enfrentou o Bragantino. Paulo Miranda abriu o placar para o tricolor aos 7 minutos de jogo, numa falha do goleiro Renan. 20 minutos depois, em boa troca de passes pela esquerda, Cezinha deixou tudo igual. No segundo tempo, na cobrança do escanteio, a bola desviou em Souza e entrou no gol de Rogério Ceni. Virada do Bragantino. Em seguida, o zagueiro Guilherme ficou sozinho na área e garantiu a vaga nas oitavas de final para o Bragantino. No Castelão, o Ceará pegou o Internacional e marcou primeiro. Aos 9 minutos, Bill tocou para Magno Alves, que só completou. No segundo tempo, Bill fez de carrinho. O Inter reagiu com Valdívia. No final do jogo, Magno Alves aumentou para 3-1 e classificou o Ceará. Em casa, o Fluminense tomou uma lavada do América de Natal. Aos 16 minutos, o lateral Marcelinho pegou a sobra de bola na entrada da área e marcou o primeiro do América. Logo depois, Fred bateu na saída do goleiro e empatou o jogo. Cícero fez 2-1 Flu. Aí começou a reação impressionante do América. Max marcou e empatou o jogo. Alfredo fez 3-2 e depois marcou o quarto. No finalzinho do jogo veio o gol da classificação com Rodrigo Pimpão. Final, Fluminense 2, eliminado. América 5, classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Olha, esse é o tipo do resultado que tem que servir como divisor de águas. Porque uma equipe, né, que está lá entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, que vence o primeiro jogo fora de casa por 3-0, que tem uma folha salarial de 8, 9 milhões de reais, não pode, dentro do Maracanã, vencendo o primeiro tempo por 2-1, mesmo que tenha colocado vários jogadores reservas, né, para poder dar uma descansada nos titulares. Permite essa reviravolta, né? Não pode. Tomar 4 gols no segundo tempo. E da forma como tomou, eu queria só chamar a atenção, põe de novo pra gente os gols do jogo do Fluminense.
Eu queria chamar a atenção, queria a opinião do Matheus. Matheus, que foi jogador de futebol, vai saber falar melhor do que eu. Eu joguei lá no Nacional de Mundiaé, sabe, Matheus? Mas não joguei tanto que você jogou, não. Esse zagueiro do Fluminense, o Fabrício aí, ó, que falha ali, ó, que rebate a bola pro meio da área. O Fabrício, gente, ele é totalmente perdido ontem no jogo, falhou em quase todos os gols. E o Cavalieri também muito mal no jogo. Sua opinião, Matheus? Eu não quero falar mais de Fluminense. É visível, né? Porque o setor defensivo do Fluminense é um pouco precário, porque do meio para frente o Fluminense tem muitos craques. Mas é como você frisou, e a folha salarial, o investimento que o Fluminense tem, então não pode sair de uma competição desse jeito. É inadmissível mesmo, ganhar o primeiro jogo fora de casa de 3-0 e em casa, né? Eu estava até comentando com você que eu vim pra cá cedo, né? Eu vi o primeiro tempo, tava 2-1 Fluminense. O jogo tranquilo. Tranquilo, eu falei, vou dormir, porque tal. Aí cheguei aqui agora no programa, tomei um susto, 5-2. Então é complicado, né? Então time grande não pode acontecer isso. O Fred machucou, né, no primeiro tempo, saiu, não voltou pro segundo tempo, mas eu achei assim, o segundo tempo o Fluminense muito apático, irreconhecível, Bárbara. Rodrigo, e essa tragédia ainda pode durar por mais tempo, porque o Fluminense pode não herdar aquela classificação na Copa Sul-Americana, como a gente vinha falando aqui nos bastidores. O Fluminense agora depende do resultado. Olha esse lance do Fabrício, pra mim foi incrível. Ele tá indignado. Olha isso, olha, o cara vem atrás dele, ele tá ali, ó, passeando. É inacreditável esse lance. Esse lance é inacreditável. Não pode. Aí o Fluminense agora, o Tupi, né? A gente só fica com Carijó na cabeça. O Fluminense agora depende do resultado entre Santos e Londrina, né? Se o Santos consegue vencer esse jogo pela Copa do Brasil, continua e o Fluminense ganha a vaga na Copa Sul-Americana. Vamos explicar aqui, é o seguinte, né? A CBF fez um regulamento esquisito aí. Regulamento da CBF. Um critério maluco aí para classificar para a Copa Sul-Americana. Então, hoje, o São Paulo e o Inter, que ontem foram eliminados da Copa do Brasil, já estão garantidos. Eles herdaram 2 vagas na Copa Sul-Americana, né? Que tem a Libertadores no primeiro semestre e agora, aliás, o São Lourenço, onde a Argentina foi campeão. E vai vir a Sul-Americana agora. Então, Inter e São Paulo ontem, apesar da eliminação na Copa do Brasil, conseguiram 2 vagas, as suas vagas na Sul-Americana. E agora só falta uma vaga. Agora só falta uma vaga. Essa vaga vai ficar ou com o Fluminense ou com o Santos. O Santos joga hoje, como a Bárbara estava falando, né, contra o Londrina. Primeiro jogo, isso pela Copa do Brasil. Primeiro jogo, o Londrina ganhou lá no Estádio do Café de 2-1. E hoje o Santos tem que reverter a vantagem do Londrina, do bom time do Londrina. E aí, se o Santos conseguir a classificação para a Copa do Brasil, continuar na Copa do Brasil, o Fluminense vai jogar a Copa Sul-Americana. O adversário do Fluminense já está até definido, que é o Goiás. Se o Santos foi eliminado hoje pelo Londrina seguir na Copa do Brasil, o Santos herda essa vaga e o Fluminense. Exatamente. Aí o Santos vai disputar a Copa Sul-Americana. Então, é um regulamento maluco, né, Matheus? Não, e o Santos vai pegar uma barra pesada. Vai. Eu tive em 2012, não no Londrina, um time cincão, que foi criado um time novo, que fica em Londrina, a gente jogava até no Estádio do Café, lá a torcida fica em cima, e o time do Londrina tem um trabalho muito bom. Então o Santos vai achando que vai chegar lá e vai conseguir um bom resultado, fácil assim não. Eu vi semana passada, né, o jogo entre Santos e Londrina. Eu achei o time do Londrina muito arrumadinho. Tem um atacante lá, agora eu não vou conseguir lembrar o nome, um pontinha lá, mas o cara destruiu a defesa do Santos. Então, é o esquema do Paraná em geral, né? O treinador que eu trabalhei com ele é o Gilberto Papagaio, até assimilo muito o que ele passa, eu passo para os meninos, porque é mais fácil destruir do que construir. Então, um time que vem forte na marcação, e é difícil você encaixar ali um contra-ataque e um time forte, entendeu? Na marcação, que sai nos contra-ataques rápidos e mata o jogo. Então, é um esquema muito forte que eles fazem, né, daquele lado do Paraná lá, que é complicado. Agora, Bárbara, como explicar também, né? O Fluminense deu vexame, mas não foi o único, né? Não foi. Como eu falei, foi a rodada, né, dos supostamente não favoritos. O Inter, eu até já esperava, porque o Inter poupou vários jogadores, já tinha perdido o primeiro jogo em casa, jogou tinha que reverter fora, né? Diante de 50 mil torcedores ontem lá no Castelão, eu já imaginava mesmo que o Inter fosse ser eliminado. Sem dúvida. Agora, o São Paulo, com a vantagem, já tinha vencido o primeiro jogo por 2-1 fora de casa,
Ô, Rodrigo, você me permite, futebol é aquilo, não tem vencedor antes do juiz apitar nos 90 minutos. E nem, né? e nem os 47 do segundo tempo também não tem. Então, time grande, quando pega o pequeno, tem que destruir logo. Tem que destruir, não pode dar brecha, porque acontece isso, fica mal para quem, né? O time grande, então é inadmissível isso. Mas mostra o trabalho dos pequenos também. É bom frisar que tem bons profissionais também nos times pequenos. Né? Ô, Bárbara, o que você acha que aconteceu com o São Paulo, Bárbara? Rodrigo, Bragantino, que está na zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão, né? Então, assim, você vê que é um time que não está bem estruturado, está passando por dificuldades. Alguns chegaram até a cogitar como se o São Paulo tivesse perdido de forma, né, proposital para se classificar para a Copa Sul-Americana, mas o Muricy, eu até estava assistindo a coletiva dele, ele falou assim, não, a gente perdeu porque realmente eles foram melhor no jogo, não, é mérito deles, não que a gente tenha feito isso de caso pensado. E outra foi o que ele coisa, falou. O gol do São Paulo, para mim foi falta, o gol do São Paulo para mim foi irregular. Agora, o Rogério Ceni, eu acho que já passou da hora de aposentar, gente. O Rogério Ceni, você vê nitidamente que ele tá sem o tempo da bola, ele tá sempre tomando gols fáceis. E é uma situação complicada, porque como é o ídolo da torcida, ele vai ficando ali até, Larga provavelmente, osso. até Larga acabar osso, a carreira. Ceni, E aí ele impede que aí um próximo goleiro consiga se estabilizar ali, né? E a cobrança fica muito maior para o próximo goleiro. Mas eu acredito que esse ano seja o último ano dele. Eu acho que dificilmente o ano que vem ele continua como profissional. O São Paulo parece que até surgiu uma notícia essa semana aí, que o São Paulo estava tentando o Diego Cavalieri, e o Diego Cavalieri, que ontem errou tudo que ele podia, e disse que parece que o Cavalieri pediu R$500 mil de salário. Ô Matheus, você que foi jogador de futebol, é impensável, né, um jogador, embora seja uma profissão, né, que mexe com muita coisa, com muita gente, com a emoção do torcedor, R$500 mil de salário para um jogador de futebol é muito dinheiro, Matheus. Muita coisa. Aí mostra, e essa não é a realidade do futebol brasileiro, né? A realidade são mais ou menos 5% dos jogadores aí que ganham isso. Então é complicado. O cara, para ganhar esse dinheiro, ele tem que valer muito. Tem que valer muito. Tem que valer muito. O Diego Cavalieri, ultimamente, tá valendo. E é muito dinheiro para poucos, né? Assim, fica tudo muito seletivo. É muito desproporcional, né? É muito desproporcional. É verdade. Isso, sem dúvida, afeta diretamente o time, né? Você tá ao lado de uma pessoa que recebe muito mais que você e não necessariamente tem ficado tão bem em campo. E aí o pior de tudo, que não são só bons jogadores, não. Porque o Fred, no Fluminense, ganha, me parece, perto de R$1 milhão. O Conca, a mesma coisa, perto de R$1 milhão. Aí eu li hoje de manhã que esse Fabrício aí, que falhou tudo ontem, eu tô por aqui com esse tal de Fabrício, entendeu? Se eu encontrar com ele na rua, tô brincando. Eu fiquei sabendo, eu li hoje, parece que esse Fabrício, gente, ganha 150 mil por mês. Vai me desculpar, gente, é um perna de pau. Ô, Fabrício, você não tá me ouvindo não, mas é um perna de pau. Não dá, Matheus, não dá. Tá indignado com o Fabrício. Não dá, gente. 150 mil por um zagueiro ruim daquele. É complicado, né? Nem no meu time de futebol de botão eu colocar um cara daqui. E assim, por eles estarem em time grande, a cobrança é maior. Então, pelo salário que eles ganham, pelo investimento todo que é gerado em cima desses jogadores de alto nível, então fica complicado perder para um time de menor expressão, sair de uma competição assim precariamente. Então é difícil. Ok. Bom, tá encerrado o programa de hoje, né? Indignado com esse Fabrício. O programa tá acabando, Bárbara. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Matheus. Sempre muito bom acabar a semana aqui com vocês. Matheus, obrigado. Boa sorte lá, né? No trabalho de vocês realizado lá em Cataguases, e obrigado pela participação. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Bárbara, obrigado pelo convite aqui também. Agradecer por estar aqui no programa, né? E a gente consiga chegar ao objetivo, né? Não sendo objetivo sempre ser campeão, mas o projeto em si ele fica. Então, que a gente consiga realizar um bom trabalho e agradecer mais uma vez pela participação aqui. Tá, joia. Obrigado, então, Matheus. Bárbara, obrigado por você de casa também. E vamos torcer, gente. Sábado tem Tupi Juventude lá em Muriaé. Na segunda-feira a gente conta tudo aqui, como é que foi Tupi e Juventude pela Série C. Um abraço pra você. Vem aí o Valmir Rodrigues. Tchau.